Pariston Hill é o personagem com maior potencial destrutivo de Hunter x Hunter. Vamos ver aqui a explicação e o motivo. Pariston Hill é um dos Hunters mais malévolos que já existiu. Seu nível de manipulação não pode ser medido, e quando falamos em manipulação, não me refiro ao tipo de mas sim aos seus complexos jogos para colocar cada peça onde ele quer. Cara, uma coisa que eu acho muito irada, eu vou falar disso mais pra frente também, é o fato do Pariston Hill ser um personagem puramente político. Ele consegue virar o mundo de Hunter x Hunter de cabeça pra baixo sem usar um Hatsu muito forte. Ele é só, tipo, um cara habilidoso politicamente. Tipo, ele é um arquétipo muito irado, na minha opinião. Pariston pode ser o responsável por milhões de mortes no mundo humano. Isso inclui até mesmo Isaac Netero, como liberando a rainha das formigas Quimera. Quer saber mais sobre Pariston, a sexta calamidade do mundo humano? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou dar mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. E se tem uma coisa que você concorda comigo é que Hunter x Hunter tem muito personagem bom, complexo, e que você perde um bom tempo tentando adivinhar qual é o próximo passo. Um desses, Pariston Hill, porque o Pariston ele é como o Hisoka, mas não pra batalha. Ele simplesmente gosta que as pessoas odeiem, ele quer quebrar a vontade das pessoas. E pra isso, cara, ele deve ter matado mais gente do que qualquer calamidade que veio do continente escuro. Sim, Eu acho que é justamente isso, cara. Por isso que esses dois personagens, o Pariston e o Hisoka, são tão legais. O Hisoka é o Pariston das lutas e o Pariston é o Hisoka da política, basicamente. É isso. Pariston é terrível e tem uma barreira na frente dele, pelo menos por enquanto, chamado Jim Freaks. Assiste esse vídeo até o final porque você vai entender como Pariston é a maior ameaça do mundo humano. Deixa o Gyro pra trás, deixa a Trupe, deixa a Tseridonihi, não, quebra todo mundo porque o bicho é brabo, tá com 5.000 formiga quimera Exatamente guardado isso. no bolso. Os ovos da Pronto pra formiga soltar. quimera. Assiste até o final, você vai gostar bastante. Se você é novo no canal, vai igual o Toguro fala, não, Maciota, agora se você é um caçador nível 3 estrelas igual Jim Freaks, mas que não abandona o filho, deixa ele dar um like. Se inscreva no canal, deixa um like aí e comente o que você acha do Pariston. Você acha que ele é um personagem maneiro também, que nem eu, ou você acha ele sem graça? Comenta aí. Agora sim, vamos falar tudo sobre Pariston Hill, a sexta calamidade. Então vamos lá, amigos, desde o arco da eleição para presidente, Hunter x Hunter deu uma guinada na sua narrativa, se concentrando muito mais em intrigas e até mesmo em toda a política que envolve o V5, a união dos 5 maiores países contra o Império Kakin e a sua busca por um herdeiro e também a viagem ao continente escuro. Portanto, é seguro dizer que as intrigas ganharam um lugar maior do que a luta ou mesmo as caçadas, pelo menos por enquanto. E um personagem que exemplifica toda essa mudança é Pariston Hill. Ele está lá no topo disso tudo. Pariston é um caçador de 3 estrelas. O que isto significa? Que ele fez uma contribuição notável em diferentes campos, incluindo, ele também fez discípulos, ou seja, para você ser um caçador e ganhar estrelas, você tem que ter discípulos e fazer esses discípulos atingirem grandes alturas nos seus respectivos campos. Infelizmente, até agora não temos material suficiente para avaliar a força do Pariston, mas mesmo assim podemos adivinhar que ele é bastante forte. Jim Freaks sugeriu que Pariston não era tão forte quanto ele, mas tem uma cena ali do Pariston com um sorriso bem malicioso dizendo que o Jim estava subestimando ele. E lembre, galera, o Jim tem potencial para ser a figura mais insana de forte aqui, porque está entre os 5 maiores usuários de Nen, segundo o próprio Netero. Então, talvez a grande dica sobre a destreza do uso de Nen de Pariston é que, bom, ele pertencia aos 12 Zodíacos, que foram escolhidos todos a dedo pelo próprio Netero. E era um grupo conhecido por treinar diretamente com o próprio Netero. Não que ser um Zodíaco coloque você nos topos de força, mas lembre também que Hunter x Hunter nunca é sobre quem é mais forte ou quem tem um Nen mais destrutivo. É aquele velho xadrez. Mesmo assim, Netero colocou o Pariston do ladinho dele, né? E o grande ponto que torna Pariston assustador pode nem ser as habilidades de uso de Nen que ele nem mostrou, ou Hatsus quebrados, porque ele é um vilão, tá? Do qual não conhecemos as suas capacidades físicas ainda, mas que provavelmente é o personagem mais assustador da história até esse ponto, sem mostrar qualquer tipo de poder. Mesmo o quarto príncipe, Tseridonihi, que é um psicopata, acaba superado porque, bem, já sabemos do que ele é capaz. Já Pariston é obscuro sobre os seus planos, e uma coisa é certa, o que quer que ele planeje, isso vai custar muitas vidas até a conclusão. É um tema comum com Pariston que todos ao seu redor sabem que ele faz um monte de coisas ruins, mas ninguém pode colocar o dedo sobre o que exatamente ele faz. Mas quando analisamos as entrelinhas da história até aqui, podemos achar algumas coisas curiosas, coisas que colocam Pariston em um nível de ameaça de uma calamidade, capaz de devastar o mundo humano. E como ele começou fazendo isso? Levando o Hunter mais forte a encontrar a morte. Sim, levando Netero à morte. Sabemos que Netero tornou o Pariston vice-presidente porque ele sentiu que seria divertido ser hostilizado pelos outros Zodíacos. E o Netero disse explicitamente que achava Pariston interessante, mesmo sendo o tipo de cara que ele mais odeia. Mas o que exatamente Pariston fez?
Quase certamente, meus amigos, ele que deu início a uma verdadeira carnificina, entrando em contato com Beyond Netero e trazendo a formiga rainha ao mundo humano. Existe essa teoria de que os humanos que estavam envolvidos com a chegada da Rainha Mãe, da Rainha Formiga ali no continente, na NGL. Só que existe um outro ponto também, cara, que esse é um ponto factual da história mesmo. É mencionado como que a ida de Hunters pra lá foi dificultada pela própria associação e por outras instituições. Ou seja, é muito provável que ele tenha forçado o Netero a uma situação onde ele teve que se sacrificar. Porque as formigas só foram uma ameaça tão grande justamente porque não tinham tantos caçadores lá pra poder lidar com elas. Eles tiveram que lidar com tantas formigas com pouquíssimos recursos nas mãos. O que dificultou muito e possivelmente causou a morte do Netero, né? É porque não teria um outro Hunter capaz de rivalizar com o Meruem além do Netero. Mas isso daí dificultou muito, cara, a vida dele lá na NGL, resistindo às formigas. Isso mesmo. Você já se perguntou como que a formiga cruzou todo o mar do continente escuro e chegou no mundo humano? Beyond, em sua viagem no passado, 50 anos atrás, deve ter trazido a rainha formiga e colocou ela sob custódia, mas com a ajuda de Pariston deu início ao que vimos no arco das quimeras. Inclusive, o Pariston foi aquele que impediu o envio de outros caçadores para ajudar. Exatamente o que eu falei. Isso é mencionado factualmente na história, pô. O Paris é um sacana do caramba. Ele, pô, deixou os caras lá pra morrerem, mano. Uma dúvida bem comum, né? Por que não foi mais caçador? Por que não veio o Zodíaco? Por que não veio o caçador de 3 estrelas? O Pariston barrou tudo isso. Ele impediu novos caçadores de serem enviados. Mas Quem não se emocionou vendo essa formiga aqui reencontrando a mãe é um pequeno garoto ainda, cara. Homens de verdade se emocionaram com essa história. por que ele fez tudo isso? Para que Isaac Netero fosse para a ilha resolver com as próprias mãos. Isso ajudaria Beyond, fazendo o seu pai sair do caminho para que as viagens ao continente escuro pudessem continuar. E o Pariston, bom, o Pariston só ia se divertir no final das contas. A rainha, a formiga, surgiu justamente na costa da NGL. É um país onde o povo rejeitou qualquer forma de tecnologia moderna. Sua principal forma de correspondência é por meio de cartas. O principal meio de transporte, cavalos, comunicações são difíceis. Então, uma coisa que contribui muito para a teoria que ele colocou é justamente isso. A rainha mãe chegou justamente no melhor país possível para ela se estabelecer. Qualquer outro país conseguiria lidar com as formigas muito mais rápido, ou caso tivesse uma crise da mesma forma, conseguiria pedir ajuda muito mais rápido. A situação só ficou tão fora de controle porque ela caiu no lugar certo na hora certa. qualquer coisa que surgisse ali seria dificilmente conhecida pelo mundo externo. E dificilmente pode ser uma coincidência. Pelo jeito, sou um pequeno garoto. Cara, você tem que se emocionar. Se você não se emocionou naquela cena ali no anime, você tem que ler o mangá. Mano, por algum motivo eu me emocionei muito mais vendo aquela cena no mangá do que no anime. É porque o mangá de Hunter x Hunter é muito foda, né? Quase todos os problemas relacionados a ritmo no anime são resolvidos lá. Togashi é brabo. Esse aqui, Pariston se juntou ao grupo de Beyond Netero tão rapidamente após a entrada do filho de Netero na trama. Eu acho que eles se uniram sim em algum momento, porque Pariston pensou que poderia mexer com o presidente usando o seu filho, e Beyond, bom, queria a ajuda de Pariston para chegar ao continente escuro. O que torna Pariston tão curioso é que ele, ao que parece, não queria que o Netero morresse, né? Pelo menos ele mostra um certo ressentimento. Ele fica pela morte realmente do triste, né? ex-presidente. Mas ainda havia uma chance para que isso acontecesse de qualquer forma, porque, bem, eram formigas do continente escuro. Em qualquer caso, eles teriam ganhado tempo suficiente tendo Netero caçando formigas em uma área na qual ele não conseguia se comunicar bem com a associação de caçadores. E bom, o Mizaiston, ele acha que o Pariston, ele não é só responsável por isso, mas também é responsável pela morte de diversos caçadores, ou melhor, pelo desaparecimento deles. Isso não está provado, mas faz muito sentido, afinal, encontrar Beyond e mexer com as coisas do novo mundo é uma coisa que pelo menos alguns caçadores acabariam notando. Pariston certamente deve ter desaparecido com esses caçadores que começaram a suspeitar dos movimentos que ele fazia por debaixo dos panos. Cara, eu acho o Pariston um personagem muito irado, porque ele consegue ser muito inteligente politicamente, cara. É só você ver, por exemplo, aquela estratégia dos Hunters temporários que ele usou pra poder vencer a eleição é uma estratégia que muitas ditaduras e democracias corrompidas usam no nosso mundo também. Essa estratégia dele de pegar os ovos de formigas quimera pra guardar e ter meio que um exército privado que ele pode usar a qualquer momento, também é uma ideia que, velho, se fosse aplicada no nosso mundo, teria um efeito político, pô, bizarro, entendeu? Eu gosto de como esse personagem consegue ser tão inteligente, mas ele não é propriamente maldoso nem bondoso. Ele simplesmente faz o que ele acha mais divertido no momento. Seja uma coisa boa, como por exemplo ajudar lá ela virar presidente da Associação Hunter, ou algo ruim, como levar o Netero à própria morte.
E assim, todo mundo que viu o arco presencial acabou percebendo que o Pariston, ele mexia com todos os outros Zodíacos de várias maneiras para conseguir mais votos. Ele tentou fazer, inclusive, os eleitores ausentes perderem seus direitos de votos antes de ser interrompido pela Shido. O Pariston disse que perderia a eleição, ele já sabia disso, mas ainda assim concorreu e tentou de todas as formas manipular, interferir ou mesmo provocar. Mas no fim, ainda conseguiu a vitória. Só que Pariston, o que ele fez posteriormente? Deixou de ser um presidente e entregou a Shido como se não fosse nada, ainda deixando um aviso de que se ela não construísse uma organização que fosse divertida, segundo a sua visão, ele iria bagunçar seriamente as coisas. Por quê? Sabemos que o Pariston pegou todas as formigas quimeras que sobraram do processo de transformação que os guardas reais desenvolveram e as controla. 5.000 formigas quimera, meus amigos. A principal motivação do Pariston, segundo ele, é fazer com que as pessoas o odeiem. Ele quer destruir a felicidade. Ele se empolga vendo as pessoas odiando e sente vontade de destruir as coisas que ele ama. Ou seja, mais um personagem super complexo e totalmente quebrado que só Togashi consegue criar. Muito do caráter e dos motivos de Pariston eu acho interessante que são revelados quando ele descreve ao Jin que adora essa sensação de ser capaz de fazer outra pessoa odiá-lo. É um motivo simples, mas que leva a uma complexidade de caráter. Ele achou bastante fácil manipular o resto dos Zodíacos para odiá-los, porque ele é um especialista em encontrar os botões das pessoas e acioná-los, tendo tanto o intelecto quanto as habilidades de manipulação para sempre criar uma situação que garanta ressentimento. E olha, mais uma vez, manipulação, especialidade, não estão falando de nem. O cara é bom mesmo em fazer as pessoas irem para o caminho que ele quer. Só que o seu maior problema, quem quer? Jin Freaks, porque o Jin não odeia Pariston por conta da capacidade de Pariston de criar esse ódio e controlá-lo. Ao invés disso, o Jin reconhece as falhas no caráter de Pariston e se apresenta como alguém que tem as habilidades estratégicas e táticas do próprio Pariston, mas que tem a capacidade emocional de ter empatia e se importar com outras pessoas, ao contrário de Pariston, que é um sociopata. E isto faz com que o Pariston experimente o ódio pela primeira vez, já que ele está acostumado a ser sempre capaz de controlar todos os outros ao seu redor, tanto em emoções quanto em ações. E este lado do caráter do Pariston, que requer controle, convenhamos, é vital para as razões por trás da sua captura de exército das formigas quimera e também para sua renúncia aos Zodíacos. Ele reconhece que poderá ter muito mais controle direto sobre a expedição do continente escuro se trabalhar por meio de um terceiro, no caso, Kakin e, claro, Bion Netero. E as suas interações com o Jin são inteiramente dependentes dessa necessidade de controle. Pariston colocou aqueles guardas armados porque queria ver quais que eram as limitações quando se trata de lutar, no caso do Jin. Só que o Jin reconhece isso instantaneamente, esconde suas habilidades e a profundidade do seu caráter. Não apenas reproduzindo habilidades de Eleório ao invés da sua, mas também oferecendo o conhecimento de que estava ciente de toda essa trama o tempo inteiro, perturbando mais ainda o Pariston, porque ele está novamente provando quem está no controle. Uma coisa que eu acho muito foda que acontece no mangá é como que o Jin consegue basicamente dar um nó tático no Pariston. Ele oferece dinheiro pra todo mundo e ele oferece tanto dinheiro que ele consegue basicamente comprar a liderança daquele grupo ali que foi formado pelo Beyond Netero. Praticamente descredibilizando completamente o Pariston e deixando ele escanteado. Porque agora que todo mundo aceitou o dinheiro dele, todo mundo é obrigado a defender ele. Já que todo mundo tá relacionado intimamente com o que ele tinha pra oferecer. Então, cara, o Jin, eu tô querendo muito ver o que vai acontecer no arco da sucessão de Kakin entre o Jin e o Pariston, cara. Porque eu tô sentindo que o Pariston ainda vai fazer alguma coisa. E o Jin, ele ainda vai ter um papel de destaque nessa história. Quanto é o Jin. Nesse ponto da trama, o objetivo de Pariston é retomar o controle do Jin. Tá uma guerra pessoal ali insana. E até agora ele não teve sucesso. Sua frustração com o Jin continua a transparecer e sua verdadeira escuridão ainda nem foi revelada, já que ele nunca passou por uma situação na qual não conseguisse se orientar e controlar. E o que isso significa no final? Que mais pessoas vão morrer. Que isso é perigoso para toda a humanidade. E que certamente Pariston vai mostrar por fim todo o seu potencial. E claro, pode ter um Hatsu que combine muito com o seu caráter. Um Hatsu de manipulação e uma especialidade pra lá de quebrada de fazer as pessoas virarem o que ele quiser. Essa guerra do Jin e do Pariston é muito interessante, né? Eu acho que vale um vídeo até dessa mentalidade do Jin, porque ele consegue fazer uma leitura muito rápida do que o Pariston estava tentando. Ele queria saber as habilidades, ele queria saber quais eram as fraquezas. O que o cara fez? Usou a habilidade que não era dele, que não tem como nem avaliar, ainda falou, não, isso aqui é só uma coisa que eu consigo copiar, só olhar uma vez eu já consigo fazer. E tem um outro ponto, né, cara? A gente não tem conhecimento algum do Hatsu do Pariston. Porque beleza, mano, a gente sabe que ele é muito valioso simplesmente pela inteligência dele. Mas até que ponto ele é poderoso também com relação ao Nen?
Porque dificilmente ele tava no Zodíaco e sem ter um Hatsu poderoso, sem ter um Nen muito forte, ele provavelmente sabe lutar. E vai ser muito interessante ver o Pariston começando a lutar. Deixou o Pariston mais furioso. Então o Jin ele se tornou essa grande barreira. Eu acho que vamos ter um duelo mental muito forte aqui, sabe? Um xadrez mental fortíssimo entre essas duas figuras que nem precisa de Nen sendo utilizado. E isso que torna Hunter x Hunter tão interessante. As coisas vão muito além de uma simples batalha shonen e Jin Freaks versus Pariston. É uma luta que eu quero ver bastante, tá? Principalmente nesse duelo mental para ver quem coloca a sua peça e dá o checkmate final para tomar o controle em direção ao continente escuro. Pariston, por enquanto, quer que as pessoas o odeiem. Bom, e ele consegue fazer isso até com nós, né? E é um personagem muito intrigante. Agora, qual que é o objetivo dele indo pro continente escuro? Você tem alguma teoria sobre isso? Coloca aí, o que o Pariston quer fazer no continente escuro? Será que ele é de lá? E por isso que ele tá tocando terror Não, aqui na eu humanidade? acho que é maluco, né, pô? Maluquice. Ele é de lá, ele é humano, né, cara? Mas enfim, Hunter x Hunter tem essa qualidade própria, né? Que ele consegue oferecer tudo que um shounen poderia oferecer pra gente. Quer lutinha? Tem. Quer personagem normalzinho? Tem. Quer personagem diferentão, como por exemplo o Hisoka e o Pariston? Tem também. Eu acho que Hunter x Hunter, cara, se destaca e tem sua qualidade sedimentada justamente nisso. No tanto de coisas que ele consegue oferecer sendo só um shounen. Não é só um shounen, né? Mas enfim, ele se coloca como um e consegue surpreender todo mundo, mostrando que na verdade ele é muito mais do que isso. Enfim, gente, deixem um gostei aí, comentem o que vocês acham do Pariston, se vocês acham ele um bom personagem ou não, se ele é superficial ou uma pessoa muito profunda que ainda vai ser mais explorada. E live todo dia aqui na Kiki às 8 horas. Valeu!